Durante todo o dia desta terça-feira, foi grande a movimentação no Fórum de Brasileia, com audiência de instrução dos 3 ex-prefeitos de Brasileia, Everaldo Gomes Pereira, de Plácio de Castro, Rony Firmino e Aldemir Lopes, de Brasileia. Eles são réus, acusados de vários crimes: desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O Ministério Público pede a condenação. Alguns cometeram alguns crimes, outros crimes distintos. O fato é que o Ministério Público entende que foi formado aqui na Prefeitura, na gestão anterior, uma organização criminosa destinada ao desvio de recursos públicos, na ordem de mais de R$1 milhão, e a partir disso foram feitas outras denúncias, tanto de organização criminosa quanto de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, isso envolvendo cada um deles, tanto alguns vereadores e também o prefeito, o senhor Aldemir Lopes, e o prefeito também de Plácio de Castro. É difícil, o Ministério Público pede a pena maior que puder, né? São crimes que têm uma pena muito pequena no mínimo e muito maior no máximo, né? Nossa ideia é que a pena possa se aproximar o máximo possível daquilo que é a repressão para esses fatos graves, né? Claro que hoje a defesa tem o direito de apresentar aqui suas razões e passar de um processo em que possa haver discussão, mas a ideia do Ministério Público é que a pena seja o maior possível. Essa audiência de instrução está ouvindo 16 réus e 52 testemunhas arroladas no processo da operação da Polícia Federal. 2 empresários que não foram identificados fizeram a delação premiada. Sim, já haviam provas bastante também da conduta criminosa e os delatores trouxeram alguma contribuição sim para o processo. E isso obviamente ajudou a elucidar um esquema criminoso que envolveu o grande desvio de dinheiro da Prefeitura de Brasileia. Os advogados de defesa dos ex-prefeitos de Brasileia e Plácio de Castro falaram sobre a situação dos seus clientes. Hoje é uma audiência de instrução, na verdade já foram ouvidas algumas testemunhas por carta precatória em alguns outros municípios que está ocorrendo. Hoje é o início da audiência de instrução. Acredito que talvez não conclua pela quantidade de acusados ou pela quantidade de testemunhas que tem aqui hoje, mas é o início. Logo, nós na defesa do Everaldo, a gente tem trabalhado logicamente pela inocência dele. Existem diversas acusações que não restam provas e a gente quer que ao longo da instrução a gente possa trazer a verdade, eu possa esclarecer os fatos e fazer uma defesa justa, correta, que é o que ele quer: se explicar a justiça, especificar exatamente aquilo que houve de acusações a ele, e logicamente a decisão vai caber do magistrado, que é muito competente e que vai analisar ao final o julgamento do processo dele. Tá bom? Primeiro, dizer que isso é fato público e notório, que não é só o meu cliente que responde a esse processo, são ao todo 17 réus, e a versão dos fatos é de que, até que se prove o contrário, isso é defendido sempre por nós nesse Estado democrático de direito e muito defendido por pessoas de outros setores, de que até que se prove o contrário, todos esses réus são inocentes. Agora nós precisamos esperar com muita tranquilidade o pronunciamento judicial para que nós não façamos pré-julgamentos de qualquer processo, de qualquer indiciado, de qualquer acusado. É ver o que vai acontecer durante a instrução processual. No decorrer dela, nas alegações finais ou em sede de diligências, defendermos aquilo que nós entendemos como correto, dentro do bom direito. Inicialmente, cabe dizer que o Rony Firmino não está sendo acusado e nem denunciado por agressão criminosa. A agressão criminosa, descrita no artigo 2º da Lei 2.850, não foi tipificada ao Rony Firmino. Se você pegar a denúncia, não há lá essa tipificação em relação a ele, sim a outras práticas, supostas práticas de outros crimes, como fraude e licitação. Agora, indubitavelmente, não existe a possibilidade de uma pessoa que não mora na cidade, que não trabalha na administração, que não compõe a CPL, de fraudar uma licitação. Segundo, esse crime de corrupção será rechaçado, porque o que se está aqui em discussão é uma suposta carona que foi pega do município brasileiro em relação ao município de Plácio de Castro, de uma empresa que havia vencido o certame licitatório lá outrora. Só que, se fosse nesse entendimento do que querem dizer e do que tentam plantar, por que não pegaram a carona antes? Devido à grande quantidade de pessoas para ser ouvidas aqui no Fórum do município de Brasileia, na audiência de instrução, essa audiência deverá acontecer em 2 dias, terminando na quarta-feira.